A temporada da NBA está chegando ao fim. Ontem rolou o jogo 3 das finais da NBA, mas a gente não tá aqui para falar disso. A gente tá aqui para falar dos times que não estão nos playoffs, dos times que já estão planejando a sua off-season. E no vídeo de hoje eu vou falar de 5 times que eu acho que devem completamente mudar para a temporada de 25-26. Salve galera, Iags por aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Como sempre, se vocês curtem o meu conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Bom, então no vídeo de hoje eu vou falar de alguns times que talvez sejam um pouco óbvios e alguns times que talvez não sejam. Ou pode ser que tudo seja óbvio, fica ao seu critério. Mas a gente vai começar com o Phoenix Suns. E cara, o Phoenix Suns esse ano foi horrendo. Horrendo, horroroso, terrível, qualquer outro adjetivo que você queira usar aí para descrever a temporada do Phoenix Suns. Então o Phoenix Suns veio com a brilhante ideia de montar um novo Big Three. Juntaram ali o Devin Booker, o Kevin Durant, o Bradley Beal naquela troca horrorosa, desastrosa, terrível, não sei, não tenho palavras para descrever aquela troca, gente. A gente já viu times montarem Big Threes com sucesso. Celtics de 2008, você teve o Miami Heat, o próprio Golden State Warriors teve um time interessante. Só que, cara, a gente viu que com as novas regras da liga, né, o novo acordo coletivo da NBA, montar um Big Three não é tão fácil, porque você deixa de ter outras coisas. E, por exemplo, os dois times que já estão na final esse ano, Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, nenhum dos dois times paga imposto, né? Eles estão abaixo do Luxury Tax. E eles têm banco. Todos os times têm banco. O Phoenix Suns não tem banco, não tem defesa. Eles montaram um time puramente apostando que eles fariam mais pontos que todo mundo. E, cara, não deu certo. Então você tem ali, né, o Devin Booker. Cara, eu gosto do Devin Booker, eu acho que ele é valioso. Inclusive, o Phoenix já falou que provavelmente deve dar uma extensão de contrato pra ele. A última coisa que eu vi foi 150 milhões por 2 anos, então 75 milhões por ano. Cara, bom dinheiro. O Kevin Durant, ele não vai estar jogando pelo Phoenix Suns no começo da temporada que vem. Eles já tentaram trocar ele na trade deadline, não funcionou. E ele já está sendo cogitado para ser trocado para any teams. Você tem ali Minnesota Timberwolves, você tem Houston Rockets, você tem San Antonio Spurs, que aparentemente é o líder ali para conseguir o Kevin Durant. Você tem Miami Heat ali também no meio do caminho. E o Bradley Beal. O que você faz com o Bradley Beal se você é o Phoenix Suns? Porque ele tem um contrato horrível, ele tem um no trade clause, né? Então o Phoenix Suns não consegue trocar ele sequer, ao menos que ele fale, né, que ele aceite ser trocado. Se por acaso ele aceitar ser trocado, o Phoenix Suns vai ter que trocar ele, cara, a preço de nada, porque acho que ninguém quer esse contrato. Então o Phoenix Suns se encontra num momento um pouco delicado. E para um time, cara, que você tem essas 3 estrelas, claro, o Bradley Beal não é mais o mesmo cara, não é aquele cara All-Star que ele já foi no passado. Mas, cara, você nem chegar aí com play-in com esse time é muito, muito ruim. É muito patético. Então, eles vão mudar tudo. Como eu disse, Kevin Durant tá fora. Vamos ver o que eles vão conseguir em troca. Se eles por acaso trocarem com os Spurs, não vai ser o pick 2. Eu acredito que deve ser ali na casa do pick 14, mais um jogador, até porque o Kevin Durant é um cara mais velho, vai fazer 37 anos, se eu não me engano. Mas ele, sim, vamos ver o que eles vão receber de volta para tentar construir aquele time em volta do Devin Booker. Eu, particularmente, até trocaria o Devin Booker, dependendo, né? Eu, pelo menos, escutaria propostas para o Devin Booker para ver o que podem me oferecer. Porque você tá numa situação que você tem que começar do zero. Então eles estão numa situação bastante complexa. O nosso segundo time aqui na lista, a gente tem o New Orleans Pelicans. Cara, e o Pelicans, eu sinto até pena do Pelicans, porque apesar de eles terem ido muito mal nessa temporada, eu não acho que eles são um time ruim. Porque assim, eles são um time que drafta bem, o Zion é um bom jogador quando ele está saudável. Eu sei que é a raridade, mas quando ele está saudável, ele é excelente. Vídeo aquele play contra o Lakers, se ele não machuca, é capaz do Lakers ficar fora. Trey Murphy, excelente jogador. Herb Jones, excelente jogador. Tudo do draft. O DeJounte Murray, que não deu muito certo, né? Ele também vai voltar de uma lesão aí de Aquiles. O CJ McCollum é um bom jogador veterano. Enfim, é uma pena. E terminaram lá, né, lá na parte de baixo. Inclusive, tinha uma época que eles estavam ali como beirando o pior recorde da NBA. Então, assim, o Pelicans é um time que eu não tenho certeza o que eles vão fazer, qual direção eles querem ir, né? Eu já ouvi boatos de trocarem, né, Trey Murphy da vida, Herb Jones, né? Eu já vi até trocas eles indo pro Lakers, mas eu não sei ainda o que eles vão fazer. Se eles vão tentar mais um ano construir em volta do Zion, mas, assim, começando com o Zion, cara, como eu falei, ele é um cara excelente, All-Star, sem dúvida nenhuma, All-NBA, possivelmente, quando ele está saudável. Dito isso, ele já perdeu mais de 50% dos jogos desde quando o Pelicans draftou ele. O corpo dele não aguenta. O famoso Zion McNuggets. O cara é imenso, né? Ele é grande, gosta de papar, muita fome naquele indivíduo. E, cara, ele precisa achar um jeito de ficar saudável. Assim, eu não tenho outra coisa pra falar ali. E se de fato eles optarem por
completamente mudar esse time, talvez não quiserem trocar o Zion, eles vão ter que trocar alguém. DeJounte Murray é uma opção, sem dúvida nenhuma, por causa da lesão. O CJ McCollum também é outra opção, talvez mandar esses caras aí pra times que podem ganhar um campeonato, né, serem contenders. Eu acho que eles pelo menos são caras que conseguem contribuir num time desse, né, você manda o CJ McCollum ali pra Denver, cara, é talvez uma peça interessante, um terceiro score ali. Enfim, eles precisam começar em algum lugar. Será que eles vão trocar uma das suas peças novas, que é o Herb Jones ou o Trey Murphy? Não sei também. Eu acho que se de fato eles optarem por esse caminho, né, de completamente mudar o time, sim, fica com um, troca o outro, mas acho que você consegue pelo menos uma boa leva de picks, ou, né, de jogadores novos aí pra você compor. Ou, de fato, cara, troca o Zion. Né, ver se alguém vai oferecer alguma coisa pelo Zion. Não me parece que eles querem fazer isso, apesar de ter um pouco de tensão ali, vira e mexe, né, os caras são tretados, o Zion se mexe em alguma treta, né, extra quadra. Enfim, Pelicans também eu acho que é um time pra gente prestar atenção durante a off-season pra ver o que vai acontecer. Nosso terceiro time da lista aqui, na minha opinião, como eu disse, pior time da NBA em termos assim, do que eles poderiam ter feito e o que eles fizeram. Philadelphia 76ers. Trust the process, né? O que eles dizem lá. Fizeram um monte de coisa essa off-season, trocaram pelo Paul George, Embiid com Paul George, vão dominar, blá blá blá, e não fizeram absolutamente nada. Foi uma temporada péssima, por acaso, né? Por acaso, eu acho que eles deram sorte ali no draft, a gente já chega ali, mas a temporada não foi nada do que eles esperavam. Então, falando um pouquinho do Joel Embiid, né, ele que teve mais uma cirurgia no joelho, 30ª cirurgia no joelho, sei lá quantas ele tem, e ele não vai ser o mesmo cara que ele já foi no passado. Eu detesto o Joel Embiid pelas coisas que ele faz. Dito isso, eu acho que olhando friamente e sendo racional, cara, o Joel Embiid é um dos melhores jogadores ofensivos da NBA. Se você quiser me xingar nos comentários, fiquem à vontade, mas é minha opinião, eu já defendi isso antes. Cara, ele é absurdo, quando saudável. Só que ele nunca tá saudável. Então ele passou por mais uma cirurgia de joelho, a gente não sabe como ele vai voltar, a gente não sabe nem se ele tem valor de mercado para os Sixers tentar trocar ele. Então isso vai ser interessante para ver o que eles querem de fato fazer com o Joel Embiid. E o seu companheiro de equipe, o Paul George, que foi o maior free agent a ser assinado ali pelo Philadelphia 76ers, ou na NBA inteira, inclusive. E cara, Podcast P só queria falar no microfone, velho. Só queria fazer podcast. Foi a pior temporada do Paul George, sei lá, acho que nos últimos 10 anos, ele parecia que ele tava velho, né? Acho que o termo que eles usam é washed. Então ele realmente parecia isso, parecia que ele era um cara velho ali jogando com um monte de menino. Tem muitos boatos que eles estão buscando trocar o Paul George e pegar talvez um outro jogador, Kevin Durant da vida. Ver o que vai acontecer com o Paul George também é algo pra gente prestar atenção. E aí, por último, de coisas ruins, a gente tem dois caras que vão ser free agents, que, né, eu acho que os Sixers precisam reassinar de qualquer jeito. O Yabusele, né, o francês, ele teve uma ótima temporada, principalmente a primeira parte da temporada regular, ele foi muito boa. E o Quinn Grimes, né, que eles pegaram numa troca ali com o Dallas Mavericks. Cara, ele foi excelente. Né, depois da trade deadline, muito, muito bom. Ele vai ser um free agent restrito, então o Philadelphia consegue reassinar com ele relativamente fácil, e eles precisam fazer isso. Né? Você também teve o Jared McCain, que acabou machucando. Eu até achei que o Jared McCain seria o calouro do ano se ele não tivesse machucado, em vez do Stephon Castle, porque ele realmente estava jogando muito bem. Então você tem peças ali boas no time. E, como eu falei, eles deram sorte, cara, porque eles poderiam ter perdido o pique de primeiro round deles, se tivesse caído para baixo do sexto. Eles acabaram ficando ali dentro do top 3, então eu acho que com esse pick dentro do top 3, você tem bastante flexibilidade em tentar fazer alguma coisa, mas eu acho que assim, com um time de Paul George e Joel Embiid, eu acho que eles deveriam trazer mais um jogador para tentar ser mais competitivo e, cara, ganhar. Né? Você tem o Tyrese Maxey também, até todo mundo fugiu da cabeça do Tyrese Maxey. Então você tem Tyrese Maxey, Joel Embiid, Paul George, você pega esse pick 3, troca e traz mais algum jogador veterano, porque um Hulk não vai conseguir contribuir, né? Seja o VJ Edgecombe, seja o Joyce Bailey, enfim, ele não vai conseguir contribuir logo de cara. Então é melhor trocar e tenta ganhar. Porque você não tem muito pra onde ir. Conseguiram assinar o Paul George com a intenção de ser competitivo, né, competir no leste. Aproveita que o Boston Celtics não vai ter Jason Tatum. Enfim, cara, tenta competir. Eu iria por esse caminho se eu fosse o Philadelphia 76ers. Mas vamos ver. Nosso quarto time da lista eu tenho o Charlotte Hornets. Cara, o Hornets, eles são uma situação interessante. Por quê? Eu acho que não tem falado muitas coisas. Já vi algumas coisas sobre o LaMelo sendo trocado, mas o Hornets é complicado. Eles têm o pick 4 do draft, né, logo depois do Philadelphia 76ers. O LaMelo Ball, ele foi draftado durante um rebuild, e o nosso querido Charlotte Hornets ainda está nesse rebuild, aparentemente. Eles que não vão para os playoffs desde 2016, então a gente está falando aí de praticamente 9, quase 10 anos aí sem ir para os playoffs. Não tem um time muito competitivo. Tem peças boas, interessantes. LaMelo, peça boa. Brandon Miller, bom. Mark Williams,
quando joga, bom. Gosto do Josh Green como um role player ali. Mas, não sei, o time parece que não tem muita direção, né? Eu não sei o que acontece com a diretoria desse time. Então eles fizeram bastante coisa na trade deadline, né? Eles trocaram, pegaram um monte de pick, acabaram mandando o Mark Williams pro Lakers, depois voltou, enfim, mas no geral eu achei que a trade deadline deles foi relativamente boa, né? E eu achei que eles fizeram coisas dando indícios que eles podem mudar esse time completamente. Isso significa que eu acho que você tem os 3 jogadores, tirando o Brandon Miller, eu acho que o Brandon Miller eles vão construir em volta do Brandon Miller, não é mais do LaMelo. Por quê? LaMelo não joga, velho. Assim, eu sei que o LaMelo é muito querido aqui na comunidade, eu acho o LaMelo um bom jogador, tá? Um bom jogador. Só que o cara não joga, velho. Não joga. E você estar disponível também é uma qualidade, né? Muito igual o Zion. Né? Você precisa estar ali jogando, senão do que adianta? E o LaMelo tem um puta de um contrato alto do caralho. Então tem isso também. Então eu acho que o LaMelo tá pra jogo, eu acho que o Miles Bridges tá pra jogo, né? Ele já vira e mexe, entra um pouco de discussão de troca, teve aquela treta lá do assédio, enfim. E o Mark Williams também eu acho que pode sim estar para jogo, né? Então eu acho que esse time é um time para prestar atenção. Eu acho que muita gente tá achando que eles só vão draftar, né, e tentar seguir em frente com esse time. Eu não sei, eu acho que a gente pode ser surpreendido aí no off-season com alguma troca meio bizarra que todo mundo fica assim, caralho, o que aconteceu? E por último, a gente tem o Sacramento Kings. Sacramento, coitados, trocaram o Tyrese Halliburton, ele está nas finais da NBA, os caras estão sendo extremamente criticados, mas eu até entendo. Você tem 2 jogadores que precisam jogar com a bola na mão, que na época era o De'Aaron Fox e o Tyrese Halliburton. Então assim, eu não acho que isso ia dar certo. Dito isso, vamos falar o que interessa. Eles trocaram, né? O Fox pediu para ser trocado, foi para San Antonio. Acabou que a gente não conseguiu ver muita coisa, o Embiid acabou machucando, o Fox também teve cirurgia na mão, saiu. Vamos ver o que vai ser desse time de San Antonio ano que vem. Mas eles foram lá, pegaram o Sabonis, né, naquela troca do Tyrese Halliburton, pegaram o DeMar DeRozan, foram lá, pegaram o Zach LaVine. Eu gosto do Zach LaVine, tá? Eu acho que assim, ele quando está jogando bem, tem, né, batalhado contra algumas lesões, mas quando ele está jogando bem, eu acho que ele é um jogador que beira ali um jogador de All-Star. Dito isso, eles estão completamente sem armador, né? E eu acho que eles estão um pouco sem direção, né? E sem perspectiva, e eu até acredito que talvez os fãs de Sacramento podem até concordar comigo nesse sentido. E pra mim, qual que é o maior problema do Kings? Tirando o fato que eles não têm ninguém pra armar. Isso pra mim é um sério problema, porque ninguém ali é armador. Você tem um monte de jogador que prefere pontuar primeiro. Então o Zach LaVine é assim, o DeMar DeRozan é assim. O Sabonis não é assim, mas o Sabonis também é um pivô. Puta pivô, aliás. Gosto bastante dele, mas não consegue defender. Que me leva ao segundo ponto, que é eles não têm nenhum defensor de elite. Então nenhum dos caras ali, dos principais caras, pelo menos no quinteto, são grandes defensores. Eu acho que o Keon Ellis até quebra um galho. Mas tirando ele, quem de fato ali naquele time defende? E infelizmente, cara, eles jogam no Oeste, que é lotado de time bom. Até o time 9 é bem considerável, que o Kings estava ali no meio, mas assim, o Suns foi horroroso. Mas teoricamente o time do Suns era para ser melhor que o Kings. Então o Kings foi lá, montou o Chicago Bulls versão 2.0. Então eu não sei o que vai acontecer. Já rolou boatos aí de troca do Sabonis, já rolou boatos de troca do DeRozan, se eles vão começar do zero. Eles não têm um pique ali, é muito interessante. Então, assim, cara, o time que tá vai talvez beliscar um outro play-in, mas se realmente vai ser competitivo, não acho que vai ser. Por mim, cara, troca todo mundo, começa do zero, tenta achar uma peça ali boa naquele time que você consegue construir em volta, mesmo que seja o Sabonis, entendeu? Mas se não for, cara, acha alguém, constrói em volta e começa do zero. Tem uma hora que você simplesmente tem que jogar a toalha e falar, brother, não tá dando, isso aqui é muito ruim, vamos começar do zero. Que eu acho que é o único jeito, assim, que eu vejo o Sacramento Kings hoje na NBA. Então, galera, assim, é isso que eu acho. Eu acho que esses são 5 times que possivelmente podem completamente mudar de cenário em relação ao cenário atual. Claro, como eu falei, acho que Phoenix é o mais provável, né? Acho que ele foi o mais óbvio, né? Os outros eu não sei se estão tão óbvios, enfim. Quero ouvir de vocês o que vocês acham aí, as mudanças que vão ocorrer dentro desses 5 times, qual seria a troca mais bombástica, ou talvez, cara, tem algum desses caras aqui, desses times que vocês querem no time de vocês, né? Deixem embaixo nos comentários, eu quero ouvir aí de vocês. Beleza? Pro vídeo de hoje é só, tamo junto, valeu!